Olá pessoal, É, quero dar as boas-vindas a vocês, retomando aí um pouco das nossas atividades escolares, mesmo que de forma um pouco diferenciada, mas eu espero que nós possamos estar retomando aos poucos as nossas atividades, a fim de que continuemos, né, no nosso processo aí educacional e nesse processo de aprendizagem a cada dia em nossas vidas aí. É, Minha oração, meu desejo é que vocês estejam bem, desfrutando de boa saúde, tanto vocês como seus familiares, nesses dias aí de reclusão. Nos foi imposto nessa situação pela pandemia aí do coronavírus e esperamos que logo esses tempos acabem e nós possamos novamente estar juntos, né, em sala de aula, tendo os nossos encontros semanais. E estava conversando hoje com o pessoal, realmente agora nós começamos a valorizar esses eventos pequenos do nosso dia a dia que são tão gostosos quando estamos sendo limitados da forma como estamos agora, né? E certamente o tempo de aula também, de estar junto com vocês, a gente sente falta de cada um, mas a gente espera que vocês estejam bem e eu oro a Deus que o Senhor possa protegê-los, guardá-los nesses momentos aí de dessa pandemia do coronavírus, né? Bom, pessoal, nós temos um cronograma aí para essa semana de aula e eu peço a vocês que sigam algumas orientações, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem era ir lá no portal da escola e na aba material de apoio baixar a apresentação para a nossa aula de hoje. Essa apresentação é uma apresentação em PowerPoint, você vai encontrar ali essa apresentação que vai, né, você vai poder acompanhar junto com a aula que vamos passar para vocês aqui, tá bom? Eu espero que isso vai ajudar vocês no entendimento da matéria ali. Também eu peço a vocês que após assistirem esse pequeno vídeo, essa pequena aula e também a apresentação que vocês têm em PowerPoint, possam fazer um resumo e uma leitura das páginas 46 a 52 do livro de vocês. Então, 46 a 52, falando de independência das Américas Espanholas, você vai lá, dá uma lida e faz um breve resumo. A minha intenção com esse resumo, na verdade, não é um resumo de escrever palavra por palavra que está escrito lá, mas de pegar como se você fizesse um mapa mental das principais ideias relacionadas ao que nós estamos dando aula aqui. Certamente, a apresentação em PowerPoint vai te dar um bom norte de como fazer esse mapa mental aí, né? Pode te ajudar a destacar os principais aspectos aí que também nós temos lá no livro de vocês. Certo, pessoal? Espero que vocês consigam fazer isso durante a semana, a fim de que vamos retomando as nossas atividades estudantis aí, aos poucos, mas logo nós esperamos retomar completamente a nossa atividade lá. Também eu tenho uma outra orientação, é que depois de fazer tudo isso, vocês devem também fazer os exercícios lá da página 53 a 59. São várias questões ali, questões de vestibular, outras questões que devem ser feitas por vocês, para que assim, né, nós consigamos também treinar aí o assunto que estamos estudando. Na quinta ou na sexta, eu não sei ainda exatamente que dia será o nosso fórum. Aí nós podemos nos comunicar e verificar se existem dúvidas ainda concernente a esses exercícios ou concernente à aula que a gente está passando para vocês aí, tá bom? Então, fiquem ligados aí nesse sentido. Eu espero que vocês possam estar presente lá no fórum também, tirar suas dúvidas. Eu vou estar ali pronto para atender as suas dúvidas, se assim elas tiverem, tá bom? Beleza, então, gente. Então, vamos lá. Vamos uma breve aula hoje sobre a independência das colônias espanholas. Nós começamos o nosso último encontro a falar um pouquinho a respeito dessa independência dessas colônias espanholas na América, né? Nós mencionamos para vocês que a independência ela acontece num contexto de influências tanto internas como externas. As externas seriam fora da América, coisas que estão acontecendo fora da América ou dessas colônias da América especificamente, não da América em si, mas também as influências internas,
os fatores internos que, que influenciaram nas independências dessas Américas espanholas. A primeira coisa que nós precisamos lembrar aí é que quais são esses fatores externos. Mencionei para vocês que a crise geral do antigo regime, o antigo regime na Europa estava passando por uma grande crise e essa crise certamente vai se refletir na América com a força agora dos reis diminuindo, então a facilidade para que essas colônias busquem a sua independência. A base ideológica também ela é externa, um outro fator externo, que é o iluminismo. O iluminismo vai trazer aqueles ideais tão importantes na busca pela independência. Outro fator externo foi a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos trouxe o exemplo para essas Américas espanholas de que poderia acontecer. Já que os Estados Unidos desafiou a maior nação da época, a Inglaterra, por que não eles não conseguiriam agora a sua independência da Espanha? As guerras napoleônicas, porque a Espanha foi invadida por um quarto fator aí que influencia externo que influenciou a independência das Américas, né? As guerras napoleônicas, quando Napoleão então invade a Espanha, aí sem condições de controlar tanto as colônias como também o seu próprio território, o rei de Espanha tem dificuldades para cuidar. Então é nesse contexto que as colônias colônias americanas elas buscam a sua independência. Outro fator externo foi a Revolução Industrial. A Inglaterra vai pressionar muito os países como Espanha, Portugal, países colonizadores de uma forma geral, para abrir as portas do mercado das colônias americanas, a fim de que né, aquilo que a Revolução Industrial mais queria, que era mercado consumidor, a matéria-prima e a mão de obra, também estivesse disponível para eles nessas regiões. Né? Então, a Revolução Industrial é um outro fator. E, por último, a doutrina Monroe, que foi muito popular nos Estados Unidos, aquela doutrina que dizia, né, entre generalizando mesmo, seria América para os americanos. Nós explicamos que, de fato, o que os Estados Unidos queriam era expulsar os europeus daqui, os portugueses e espanhóis, para que assim eles exercessem o domínio sobre as colônias americanas. Os fatores internos são dois apenas. Enquanto os externos nós mencionamos 6 para vocês, agora aqui nos fatores internos nós temos 2. Primeiramente, o Pacto Colonial. O Pacto Colonial, ele retardava muito o desenvolvimento das colônias. E aí, com isso, as colônias começam a realmente ver a necessidade de um desenvolvimento e começam a pedir e a clamar por essas mudanças. E a independência era um desses caminhos, né, para buscar esse desenvolvimento maior. Outro fator interno foram as desigualdades sociais presentes nas Américas espanholas. No nosso país também, América Portuguesa, também havia muita desigualdade social, mas aqui nós estamos falando sobre Américas espanholas. As desigualdades sociais eram grandes. Só para lembrar lá o contexto, lá nós falamos sobre esses grupos que faziam parte da sociedade colonial espanhola. Nós temos os chapetones, que era aquele grupo lá que vinha da Espanha para exercer os principais cargos, né, os maiores privilégios estavam com esse grupo, que era o grupo dos chapetones. Nós temos o segundo grupo, que eram os crioulos, que eram descendentes de espanhóis que nasceram na América. Eles não tinham os mesmos privilégios que os chapetones pelo fato de terem nascido na América. Mas esses, como eu disse para vocês, até coloquei lá uma marquinha para lembrar a vocês que eles serão os principais responsáveis pelas lutas de independência nas Américas espanholas. Então, eles vão ser aqueles que vão ir à Europa, estudar nas universidades europeias, né, serem cada vez mais influenciados pela ideologia iluminista, entre outros fatores que nós já mencionamos para vocês, e serão esses principais porta-vozes ao povo na busca pela independência. Os crioulos, né? Esses foram muito importantes na independência das Américas espanholas. Temos os mestiços, que era aquele grupo de mestiços tanto de espanhóis como com os escravos, como também com os próprios indígenas que habitavam a região. Esses exerciam os cargos intermediários, como capatazes e os artesãos de uma forma geral, né? A maior parte da população estava entre os índios e os escravos africanos, né? Os índios,
nós temos que eles eram tanto índios como também os escravos africanos foram explorados pelos diversos sistemas de exploração dentro das colônias espanholas, entre eles a mais conhecida, a Mita, nas minas de metais preciosos, como também a encomenda e o sistema de plantation, que eram onde eles exerciam essa dominação sobre e a exploração, na verdade, sobre esses índios e escravos africanos. Bom, nós falamos então que as independências da América Espanhola acontecem a partir de 1810. Mas antes disso, nós temos dois movimentos precursores que aconteceram no Peru e na Venezuela. No Peru, nós temos a liderança de Tupac Amaru, um indígena, um descendente inca, que liderou uma rebelião indígena contra a dominação espanhola. Eles conseguiram momentaneamente a sua independência, porém, o rei Carlos vai vir e acabar com essa revolta rapidamente e mandando matar todos os líderes, inclusive o Tupac Amaru, que será morto. E um massacre vai ser realizado no Peru, que aproximadamente 80 mil indígenas foram mortos quando a Espanha decide retomar a direção nessa região. Na Venezuela, nós temos Francisco Miranda. O Francisco Miranda foi um crioulo, né? Em 1811 ele tentou pela independência da Venezuela, também provisoriamente conseguiu essa independência, porém acaba preso e morto na Espanha. A Venezuela, então, não se torna independente neste momento. Aí nós falamos que as guerras de independência serão lideradas por dois importantes crioulos, né? Nós temos o Simón Bolívar e José San Martín. O Simón Bolívar, ele até, inclusive, você pode ver lá as fotos no seu livro, lá na página 49, uma calça dele bonitinha lá, vocês vão gostar dessa calça, né, bem moderninha, vocês vão ver lá, ele lá tão bonitinho, o Simón Bolívar e também o San Martín. Independente da moda da época, né, o que a gente tem aqui a chamar a atenção de vocês é que eles foram grandes líderes, especialmente o Simón Bolívar. A ideia de cada um, eles eram ver as Américas independentes a partir de um processo de luta armada. O Simón Bolívar tinha intenção, a ideia era que ele viesse do norte para o sul das Américas, procurando conquistar a independência dessas colônias, enquanto o San Martín vinha do sul para o norte. Essa seria, então, o ideal deles. A única coisa que eles discordavam era quanto ao futuro das colônias depois de independência. E foi exatamente isso que o nosso livro menciona agora. As independências vão acontecendo progressivamente, uma após a outra. Dependência lá da Venezuela, da Colômbia, Peru, Bolívia é um dos últimos, da mesma forma Argentina, Paraguai, colônias que vão se tornando, vão se libertando. Porém, aí agora, o que fazer? As colônias vão se tornando independentes, o que fazer? San Martín acreditava que cada uma dessas colônias tinha que se transformar num reino independente, mas sob liderança de uma monarquia, sobre um rei que governasse ali. Já o Simón Bolívar acreditava que essas Américas agora independentes deveriam se juntar, formar uma grande e única nação pan-americana de toda a América espanhola, sobre a bandeira republicana, né? Então, a diferença entre os dois está justamente nisso, e esses foram os empecilhos para que as independências acontecessem de uma forma mais rápida e também até houvesse uma maior influência dessas Américas independentes, ou desenvolvimento, na verdade, não influência, mas desenvolvimento destas Américas posteriormente. Mas o que mostra para nós aqui realmente é que eles vão conseguindo as independências e se tornam ícones, né, nessas nações, tanto que até a própria nação, hoje Bolívia, tem o seu nome em homenagem ao Simón Bolívar, da importância que ele tem, né. Bom, importante a gente mencionar também que a Inglaterra e os Estados Unidos vão apoiar essas Américas a conseguir a sua independência. E a questão é lógica, abertura de mercado. Eles queriam que os espanhóis caíssem fora daqui para que o mercado fosse aberto para eles.
né? Então a intenção é justamente essa abertura de mercado para eles aqui, né? O Bolívar, né, Simão Bolívar, ele consegue a libertação da Venezuela, vai em direção ao Peru, depois Bolívia, que será o último lugar ali onde ele acaba até morrendo numa das lutas ali. Simão Bolívar acaba morrendo, ferido e acaba morrendo, mas por isso até o nome da região ali se tornou Bolívia. E São Martín, uma da Argentina, em direção ao norte, consegue então não só da Argentina, como também do Paraguai e Chile. Bom, foi-se criado então um ideal chamado ideal bolivarismo, que é um ideal, como eu disse, criado por Simão Bolívar, da união de todas as Américas sob a bandeira republicana. Esse bolivarismo ele vai ser muito forte, continua sendo forte até hoje, porque agora o bolivarismo ganha o cunho mais de uma luta social, de busca de diminuir as desigualdades sociais. Então você percebe que hoje o bolivarismo está bebendo na fonte, né, do socialismo também, né? Então hoje o bolivarismo ele tem uma ligação profunda com isso, tanto que um dos maiores líderes bolivaristas que nós conhecemos foi Che, e o Néstor Che Guevara, um argentino que vai ser um dos principais revolucionários da América Latina, tá bom? Mas também considerado bolivarista, só que eu vejo que são contextos totalmente diferentes, né? O bolivarismo mesmo aqui é uma união das Américas, colônias espanholas que eram ligadas à Espanha, agora se tornam independentes e tentando juntar todas elas sob a bandeira do republicanismo. Mas, infelizmente, isso para Simão Bolívar, para o sonho de Bolívar, né, eu falo infelizmente, terminou em fracasso essa tentativa do nosso amigo Simão Bolívar no Congresso de Panamá. Não deu certo, eles não entraram em consenso e, infelizmente, não aconteceu esta libertação. Esta união, perdão. Né? Bom, gente, o nosso livro também fala da independência do México, brevemente. Eu quero só mencionar para vocês um pouco a respeito disso. O México ele tem uma grande diferença das outras colônias espanholas, foi o fato de que o processo de independência do México teve também a participação da Igreja Católica. Os dois primeiros líderes nesse processo de luta pelas independências eram sacerdotes, eram padres. E eles foram líderes revolucionários em busca da independência do atual México, tá bom? O primeiro deles foi um padre chamado Miguel Hidalgo. O México ele foi esse cenário aí de lutas muito radicais contra o domínio espanhol, e essas lutas vêm ali de camponeses, indígenas, também mestiços aderiram a essa luta, e o padre Miguel Hidalgo ele vai ser o primeiro líder em busca de independência, né? Lógico que inicialmente esse movimento tinha muito mais preocupações sociais, mas à medida que fosse avançando o movimento, os rebeldes eles começaram a tomar as propriedades, por exemplo, dos chapetones e também até da elite crioula. E isso teve uma reação. Vocês acham que não vai ter? Com certeza terá essa reação. Foi o que realmente diminuiu bastante o impacto do movimento liderado pelo Miguel Hidalgo, né? Então, o medo assim de uma revolta social de maiores, vamos dizer assim, consequências, as elites ali vão se unir, os crioulos e os chapetones, nesse momento aqui no México, e vão acabar capturando e matando o Hidalgo, tá bom? Depois disso, anos um pouco à frente, aí nós temos um outro sacerdote, que é o padre José Maria Morelos, né? Ou mais conhecido como José Morelos, né? Ele busca os mesmos ideais de Miguel Hidalgo, onde através de novas lutas pela independência acontecem. Essas lutas começam no sul do México, e esse sacerdote ele vai liderar essa revolta em busca da independência do México. O Hidalgo ele desejava abolir a escravidão e os impostos indígenas, né? Mas Morelos ele queria recuperar as terras dos indígenas e abolir as dívidas dos mestiços.
ambos estavam imbuídos assim, em lutas bastante sociais, né? E eram lutas muito populares. E a igreja se une, então, ao povão em busca de independência. Porém, infelizmente, também o Morelos acaba morto pela repressão espanhola em 1815. O México vai se tornar independente pela liderança agora, por fim, de um crioulo. Esse crioulo era o general Agustín Iturbide, né? Ele então será o novo líder, que em 1821 conseguirá agora então a independência. A independência foi conseguida porque a elite crioula, né, liderada aqui pelo Iturbide, eles agora se unem ao povo para que assim consigam então a independência em 1821. Porém, logo depois, ele se proclama imperador e agindo de certa forma até como um rei absolutista. Foi quando então ele vai ser deposto, um ano aproximadamente depois de tornar o México independente, e aí o México passa a ser de fato uma república. Certo, pessoal? Então, essa seria a nossa aula de hoje, a respeito aí da independência das Américas. Eu espero que vocês possam possam utilizar esse material aí como fonte de aprendizado e possa ajudá-los também a conhecer um pouquinho melhor sobre essas situações aqui da independência das Américas Espanholas. Fica o desafio lá para vocês fazerem as atividades, tá bom? E um grande abraço a todos. Deus abençoe.